Sejam bem-vindos todos que estão na nossa EBD nesta manhã, que Deus possa nos alcançar mais uma vez com a sua graça, com a sua misericórdia, que esta manhã de estudo, de aprendizado, seja algo que venha acrescentar muito na nossa caminhada com Deus ao longo da nossa existência. Sejam todos bem-vindos na EBD da Glória, você que nos assiste agora ou em outro momento, que Deus também esteja abençoando a sua vida de uma forma toda especial. É a nossa oração. É o nosso desejo nesta manhã. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Vamos ler a Tua palavra juntos com nossos irmãos. E queremos, Deus, não somente ler, mas queremos ouvir a Tua voz. Queremos, Deus, compreender a Tua palavra. Queremos ser desafiados, Deus, mas também queremos ter um sentimento de obediência à Tua vontade, Deus. Por isso, que a revelação do Senhor nesta manhã aos nossos corações seja algo, Deus, impactante, algo que transforme, algo, Deus, que nos capacite, que nos incentive a viver a Tua palavra, a obedecer a Tua palavra e a caminhar, Deus, conforme a Tua vontade nesse tempo. Então, abençoa os nossos irmãos e irmãs, abençoa este momento, a Tua palavra, nos ajude e nos use. É a nossa oração de gratidão, no temor do Senhor, hoje e sempre. Amém. Vamos lá para o Evangelho de Lucas. Vamos ler juntos, mesmo assentados, Lucas 15, de 1 a 8. É isso? Evangelho de João 15, de 1 a 8. Falei o quê? Lucas? Tá lá pertinho, né? Mas é João. Evangelho de João, capítulo 15. Irmãos, estivemos com esse texto no meio de semana também. Então, os irmãos que estiveram conosco vai lembrar e vai perceber que o que vamos falar hoje tem uma proximidade muito grande, só que de uma forma mais ampliada, né? Na quinta-feira está sendo interessante porque não há transmissão e nós podemos participar mais, andar mais, conversar mais, chegar até perto dos irmãos. Está sendo muito gostoso, a primeira experiência de quinta-feira. Espero que a próxima seja melhor ainda. Então, você que está aqui hoje, desafio você voltar quinta-feira no estudo da palavra. Vamos ler todos nós juntos? Até o versículo 8, tá? João 15, amém? Tudo certinho? Vamos lá, está aqui no Data Show. Todos juntos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Que palavra desafiadora, né? Meditando, irmãos, meditamos nessa palavra para quinta-feira, meditamos nessa palavra para este domingo pela manhã, e fiquei a pensar assim, como é desafiador a nossa vida cristã. Como é desafiador a nossa vida cristã. E como que a Bíblia é tão transparente na consequência da nossa caminhada cristã. Se estamos caminhando conforme a vontade de Deus, a palavra de Deus revela consequências para nós. Se não estamos caminhando conforme a palavra de Deus também revela consequência para nós. Também meditando, percebemos, eu creio que nós já temos conhecimento disso há muito tempo, mas muitas vezes não paramos assim para fazer assim uma avaliação, né, dentro de si mesmo. Quando nós olhamos para o texto,
para a palavra do Senhor Jesus e percebemos que nós não somos nada, absolutamente nada sem Jesus. Mas também quando olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos também que quando estamos ali, enxertado nele, né, que ele é a videira, nós somos tudo. Dois extremos de duas grandes verdades. Sem ele, nada podemos fazer. E com ele, tudo podemos fazer. Olha só que texto, olha. Versículo 7, dá uma olhadinha. Coloca o versículo 7 para nós. Olha que espantoso é isso. Nós temos vindo na reunião de oração, tem sido uma bênção. A gente crê nisso. Mas olha a consequência da nossa caminhada. Vamos ler juntos? Se permanecerdes em mim, ou seja, em Jesus, e as minhas palavras, ou seja, as palavras de Jesus permanecerem em nós, em vós, né? Aí vem, leia com coragem e com fé. O que está acontecendo aí no final? Como é que é? Vamos ler forte que eu não ouvi não. Vamos lá. Pedireis e vos... E aí? E aí? Alguém gostaria de me ajudar? Fiquei sem palavras. Não sabe pedir? E aí? Quando nós falamos, volta o tema lá, por favor, missão, nós estamos falando de trabalho missionário, nosso trabalho, nossas atividades, nossos dons e talentos, né? E sobre a nossa caminhada na vida, né? Quer seja da questão espiritual ou não, nosso tema é: sem Cristo, nada podemos fazer. Olha só que coisa interessante. Quando você tem um planejamento, quando você tem um objetivo e quer chegar em algum lugar, você começa a se movimentar para que isto aconteça. Você começa a se preparar, estudar, se aperfeiçoar e vai. Durante essa caminhada, você vai perceber que você já precisou de alguém, ou durante a caminhada você percebe que precisa de alguém, e você sabe que lá no futuro você vai continuar precisando de alguém para que você atinja os seus objetivos. A primeira base dessa necessidade no passado, talvez você não percebeu. Mas para você chegar onde você está na sua vida material, você precisou de alguém. Você era extremamente dependente de alguém. Porque sem este alguém você não conseguiria fazer nada. Eu estou falando do seu pai e sua mãe que investiu em você. Feche os olhos um pouquinho, imagine se seu pai e sua mãe tivessem virado as costas para você e te esquecido em algum lugar. Você estaria aqui? Ou você seria o que você é hoje? Você foi extremamente dependente de alguém. Dependente que você foi, ele foi extremamente zeloso para contigo, para que os seus caminhos fossem aplanados e você chegasse ao seu objetivo. Hoje também, na atual realidade sua, se você parar um pouquinho e pensar, tem pessoas que são importantes na sua caminhada. E sem essas pessoas você também não consegue permanecer onde você está. Você depende de alguém. Você sabe disso. E lá na frente, quando tudo parecer realizado, mas não estará tão realizado assim, você vai depender de alguém. Aí inverte as posições. Quando você era criança, jovem, adulto, você andava com as suas próprias pernas, era auxiliado, mas você se virava nos 30 e resolvia seus problemas. Vai chegar uma época, quando chegar a nossa idade, a nova idade ou a melhor idade, se já não chegou para muitos, você vai continuar agora sendo dependente de alguém, ou não. E vai precisar de alguém para se manter
naquele palco que você tanto teve como objetivo alcançar e alcançou, mas agora para usufruir, você vai precisar que alguém zele por você. Porque senão essa melhor idade não será tão melhor idade assim. Percebeu isso? Percebeu que na nossa rotina vamos sempre depender de alguém para podermos usufruir e viver os projetos que nós tanto desejamos alcançar e ter uma vida tranquila lá na frente? Quando nós olhamos para a vida cristã, é da mesma forma. Nós somos totalmente dependentes de Cristo. Fomos lá atrás, estamos sendo agora e no futuro também. Porque o próprio Cristo começa dizendo aqui aos seus discípulos, naquele momento que antecedia a sua crucificação, esse é o contexto cronológico desse texto, momentos antes, dias antes da sua crucificação, ele faz esta reunião, esse chamado para a própria igreja dele, para os próprios discipulados, exclusivamente aos discipulados, e diz aos discípulos: eu sou a videira verdadeira, e ele diz: meu pai é o agricultor. Se ele está se posicionando como videira verdadeira, e existe alguém que cuida dele, e ele é dependente deste alguém, que é o pai, que é o agricultor, longe de nós querermos ser algo que nem Jesus se posicionou enquanto aqui na terra, se posicionou como autossuficiente da sua própria vontade. Pelo contrário, ele foi obediente à vontade do Pai, dependente do Pai enquanto aqui esteve, porque ele se coloca como videira. E quem está acima da videira? O agricultor. Quem é que faz a videira prosperar? Ou quem faz a videira morrer? O agricultor. Olha só Jesus, enquanto homem aqui na terra, ele se posiciona como videira, porque é extremamente dependente do agricultor, que é o Pai. Aí chegamos a nós. Aí Jesus está falando para nós, desta videira que sou eu, ou seja, Jesus, diante do agricultor, que é o meu Pai, vocês discípulos, nós discípulos, somos o ramo. Entendeu? Então o ramo não pode ser maior do que a videira, e nem a videira naquele momento, nesse momento, né, que o Senhor Jesus ministra, poderia ser auto-independente do agricultor. Ou seja, é uma cadeia espiritual que se obedece e que se harmoniza a cada momento, para que o objetivo do Pai, a vontade do Pai, seja verdadeira e aconteça diante da videira e os ramos. E aí, irmãos, nós precisamos parar um pouquinho e pensar. Será que nós somos ramos hoje que estamos enxertados na videira e estamos recebendo o que a videira pode nos dar? Ou muitas vezes somos aqueles ramos que não tem nenhum contato, está separado, foi cortado, mas que ainda existe alguma aparência de ramo enxertado, mas não está mais. E por que eu falo isso? Que é pesado. Pesado e trágico. Como que podemos, irmãos, perceba isso, por favor. Como podemos ver e dizer com toda a verdade se o ramo verdadeiramente está enxertado na videira? O que acontece com esse ramo para dizermos assim, olha, esse ramo está na videira? Jesus disse isso aqui. Só verdinho? Tem que dar fruto. O fruto é o diagnóstico de que de fato aquele ramo está enxertado na videira e está sendo o quê? Alimentado pela seiva, está tendo vigor, está tendo resposta, fruto. O fruto é o final daquele ramo, ele produz fruto.
Quando olhamos para o ramo e o fruto não acontece, algum problema está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. E, dentro do que Jesus está dizendo, o problema não é a videira. O problema é o ramo. Tem alguma coisa que não está legal ali. E o resultado visível daquele ramo, se não for o fruto, mesmo que no primeiro momento ele esteja verdinho, com seu vigor, daqui a alguns dias ele começa a secar. Daqui a alguns dias a sua aparência é uma aparência mórbida, uma aparência de morte espiritual, dizendo aqui. Porque nem o seu verdor e a sua vitalidade, se ele tiver alguma dificuldade ali do enxerto na videira, irá permanecer. Quem esteve conosco na quinta-feira aqui, ouviu aquela ilustração dos pinheirinhos. É muito comum nos Estados Unidos, né, algumas regiões lá no Natal, as pessoas terem a árvore de Natal viva, né, que eles falam. E ali eles cortam os pinheiros lá em cima e levam para dentro de casa, uns colocam no quintal, enfeita. Só que ele tem um período para ficar bonitinho no quintal e dentro de sua casa. Ele tem um período. Mas logo o que acontece com aquele pinheiro cortado? Aquele ramo cortado? Ele perde o seu vigor, vai secando. Vamos continuar nessa história. Aquele que comprou, aquele que cortou esse pinheirinho e o utilizou por algum tempo, quando percebe que ele perdeu a sua vitalidade, seca, o que ele faz com o pinheirinho? Continua ali enfeitando ele para o próximo Natal? Joga fora. Na palavra de Jesus, no texto aqui de Jesus, boa, né? A língua não deu para falar o que eu queria, então mudei. O que Jesus fala quando o ramo é cortado e perde o seu vigor? Lançado no fogo, fora e fogo. O que nos chama a atenção e nos preocupa diretamente nisso? Perceba, por favor, é uma reflexão profunda hoje, último dia de missão, né? Último domingo de agosto, cuidado que agosto, sempre é agosto. Vem aqui comigo. Para que alguém corte o ramo estava antes aonde? Na videira. E ele foi cortado da videira. Perdeu o seu valor, o seu objetivo, e aí o que acontece com aquele que cortou o ramo? O que ele faz? Qual é a ação desse que cortou o ramo? Ele continua ainda com uma ação. Ele pega o ramo, que não tem mais valor, e lança fora. Ou seja, muitos caminham nessa percepção de Cristo, sem ser de Cristo, porque não apresentam os seus frutos. E são ramos que já estão condenados. São ramos que viveram um momento, mas não eram nossos, assim como a palavra nos diz. Lembra das sementes lançadas no caminho? Qual era aquela semente que foi lançada, que por um momento deu um fruto, começou até a achar que ia vingar, e depois ela começou, parece-me, sufocada pelos abrolhos, pela pedra, pelas dificuldades, e logo se perdeu na sua aparência e acabou. Qual era a explicação de Jesus para aquela parábola, nesse ponto dessa semente? Quando ela percebeu as paixões do mundo, as dificuldades das coisas, desistiu de Cristo e foi sufocada. Muitos começam bem a caminhada, mas quando abre os olhos para este mundo, para os prazeres deste mundo, quando abre os olhos para as oportunidades deste mundo,
não consegue perceber que para este mundo ele floresce, ele aparece, ele tem verde, ele tem fruto, ele tem resultado. Mas ele não consegue enxergar que na igreja, no corpo de Cristo, ele já foi cortado, porque não está mais verde, não tem vigor, não tem fruto. Jesus está falando, essa videira é para os discípulos, é para a igreja, e não é para quem está no mundo. Nós precisamos olhar nesses dias, irmãos, e perceber que nós somos instrumento de Deus, que nós somos, dentro de uma visão bíblica, a vontade de Deus encarnada em nós, para que possamos fazer a vontade de Deus na terra, dar continuidade o que Jesus ensinou e ministrou. E o que nós precisamos fazer é andar cada vez mais na obediência, na dependência. E poder fazer do nosso ministério, da nossa vida cristã, algo que dê resultado, não para que eu seja visto, mas para que Deus seja glorificado. Olha o último versículo. Se permanece nisto, versículo 8, nisto é glorificado o quê? Meu Pai. E quando ele fala isso, pedireis o que quiseres, será feito. Se estamos arraigados, se estamos ali firmados, enxertados na videira, claro que a videira vai responder o desejo do ramo. E uma vez respondendo o desejo do ramo, é a videira que fica em foco. Ninguém vai dizer assim, olha, que ramo bonito. As pessoas vão dizer assim, que videira bonita. Porque o ramo sozinho não pode fazer. Mas o resultado do ramo direciona a glória da videira. E uma vez a videira produzindo ramos frutíferos, vai também direcionar agora a glória do agricultor, que é Deus, que é o Pai. Olha que coisa bonita. Olha que papel fundamental da igreja. Olha que importância de todos nós nesta obra missionária do Senhor, nas nossas atribuições, dons e talentos, enquanto aqui como igreja do Deus vivo. É esse fruto que você carrega, que faz com que a videira seja glorificada e faz com que o agricultor receba o prêmio, o know-how do melhor. Passo a palavra para o Fábio, mas antes, só para não perder a sequência. Esses dias eu vi uma reportagem de um café aqui eu acho que foi no Caparaó, que foi premiado, um café especial aí, foi premiado aí fora. Uma família pequena e tal, concorreram e ganharam. Irmãos, vieram reportagens de fora aí, da Europa, sei lá, e foi lá na fazendinha do cara. Mas sabe o que foi interessante? Mostrava o pé do café, com os seus frutos, eles manuseando, mas o foco foi no agricultor. O foco foi no agricultor. O nome do agricultor foi levado, foi selado, foi gravado no prêmio. Por quê? Porque o agricultor cuidou, zelou com excelência daquele ramo de café, daquele pé de café, que por ser consequente, formou ramos com frutos que lhe deu prêmios. Olha só. Assim é a igreja. Assim é a igreja. Tudo que nós fizermos, tudo que Deus colocou nas nossas mãos, por isso que o texto diz, fazer isso para a glória de Deus. O fim é este. Não é em nós o fim. O fim é em Deus. Por isso que o ramo precisa estar o quê? Enxertado na videira. Fala, Fábio.
Eu acredito que quem corta da videira é o próprio ramo que é cortado. Ele mesmo se corta. Ele mesmo provoca o corte. Só seguir. Só seguir. Isso, exatamente. Por que é o ramo que se corta? Que ele dá o aval para ser cortado. Por quê? Pensa cá comigo. Você tem um pé de café. Chegou a época da poda. Você olhou para aquele pé de café e falou assim: você não produziu, né, bonitinho? Adubei, choveu, irriguei, fiz tudo que tem que fazer. Fiz. De tudo que tinha que fazer. Você olhou para o pé e viu ele lá, sequinho, murchinho, sem fruto. Você, como agricultor, você cortou porque quis, ou você cortou porque aquele pé, por alguma situação, não produziu fruto? Por isso, irmãos, vamos levar para uma linguagem escatológica. Quando todos chegarem diante de Deus, perceba isso, está lá na linguagem escatológica, ninguém conseguirá culpar Deus por sua condenação. Reconhecerão a sua condenação, porque fizeram por merecer. O ramo ele só é cortado, Fábio, porque ele mesmo deu sinal que já não estava o quê? Produzindo fruto. Então a sentença é para ele. Vamos pensar o contrário. E o ramo que está dando fruto, o que o agricultor faz? Investe nele. Mais ainda, não é isso? Opa, né? Servo bom, servo fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei. Então, se aquele ramo de café, vamos falar do café, que é a nossa linguagem aí, se produziu, aquele pé de café produziu 2 sacas de café esse ano, ele vai dizer: opa, vou investir mais nesse pé de café. Se ele produziu 2, ano que vem pode produzir 4. Eu não vou arrancar ele para botar uma nova planta aqui, porque ele tem produzido, ele está sendo fiel naquilo que foi proposto. Servo bom, servo fiel. Foste fiel no pouco, como no muito, né? A bênção é grande, agora a consequência é nossa. É muito sério o que Jesus está falando para os discípulos. Porque a orientação do Senhor Jesus é dizer assim: olha, eu estou subindo aos céus. Eu estou falando com vocês que eu vou permanecer. Vai vir o Espírito Santo, não é isso? Ou seja, o que vocês têm de necessário para manter esta obra e produzir fruto, eu não vou deixar vocês sem estas condições necessárias. O Espírito Santo vai vir, eis que estou convosco, vai chegar, e chegou, nós queremos que chegou. Não chegou? Então nós temos tudo que é necessário para produzir frutos. As pessoas vão olhar para nós e vão perceber que nós somos uma videira, um ramo de uma videira que de fato estamos cheios do verdor, do vigor e sendo útil à obra do Senhor. Estamos sendo necessários, estamos fazendo o nosso papel, estamos exercitando nossos dons todos os dias, todo momento, para que a glória seja de Deus, para que as pessoas vejam em nós a pessoa de Cristo. Então tudo que foi prometido chegou. Então não vai haver diante de Deus alguma justificativa dizendo assim: mas quando eu estava lá na terra, eu fiquei sozinho, o Senhor me abandonou. Vai justificar? Ah, eu não vi o Espírito Santo, não senti o Espírito Santo, não tinha o Espírito Santo. Eu li a Bíblia, até orava, ia na igreja. Mas, e aí? O que é necessário para a igreja produzir, irmão, já foi dado, não será dado novamente. Cabe à igreja voltar a este caminho do Senhor, voltar à presença do Senhor. Por quê? Olha o que está dizendo o versículo 3. Vamos falar agora de coisa mais leve. Versículo 3. O que está escrito aí? Jesus selou a responsabilidade dos discípulos, não. Vamos lembrar um pouquinho? Quanto tempo Jesus ficou ministrando aqui na terra com os discípulos? Com os discípulos. Ele viveu 33 anos aproximadamente, mas quando inicia o seu ministério, quanto tempo? Aproximadamente 3 anos ele passou discipulando os seus discípulos. Olha o que ele diz: vós já estaríamos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus é a referência quando ela nos atinge, nos transforma e nos leva a uma prática dela. Significa que nós fomos limpos de tudo aquilo que possa impedir que gere
Fruto. A palavra. O que Jesus falou para os discípulos? Vocês já estão livres pela palavra? Eu já tenho falado para vocês, já falei. Não preciso falar de novo. É essa palavra que vai fazer diferença no ministério de vocês. E já estão limpos. Quando Jesus fala para os discípulos assim, vocês já estão limpos, qual era a intenção de Jesus para os corações dos discípulos? É isso aí mesmo que você está pensando. Exatamente isso. A vocação dos discípulos ao seu chamado de Cristo não foi um chamado, igreja, para ser cortado e lançado ao fogo. Jesus não chama discípulo para ser lançado ao fogo. E o que for necessário para que os discípulos dê fruto, o que for necessário para que eles sejam limpos, isso ele, o agricultor, vai fazer. Mas não vai decepá-lo, porque a primeira vontade de Deus, a primeira manifestação de Deus nos discípulos é para que eles dessem frutos. E aí vem a poda, vem a limpeza. Você percebe isso, que a ação primeira de Cristo não é lançar ramo nenhum ao fogo, mas é produzir o que é necessário para que dê o quê? Fruto. Vós já estáis limpos pela palavra. Porque se fosse a intenção de podar e lançar fora, Cristo não teria chamado a eles e falado nesse sentido. Vós já estáis limpo, e uma vez limpo, sempre limpo. Uma vez limpo, vai produzir mais, conforme a vontade de Deus, conforme o nosso mistério, dons e talentos que Deus tem colocado nas nossas vidas. Vós já estáis limpos, irmãos. Igreja da Glória, vocês já estão limpos para produzir. Vocês foram chamados para isso. Nós não fomos chamados para sermos podados, para sermos cortados e lançados fora. Pelo contrário, fomos chamados para dar fruto, porque fomos limpos pela palavra, pela ação plena do Espírito Santo. Fomos lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro na cruz. A vontade de Deus é que nós venhamos a produzir o fruto digno para que Ele seja glorificado em nós. E lembrar sempre, irmãos, que a vida cristã só é frutífera quando nós permanecemos unidos, enxertados na videira que é Cristo. Só isso. Então Jesus, à véspera de sua morte, falou essas palavras profundas ao seu discípulo: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Todos sabiam, os discípulos, que o ramo separado da videira seca. E você sabe disso também, Jesus falou isso claramente. Ele usou uma linguagem teórica, prática, simples aos discípulos. E a linguagem teórica, prática, simples a nós hoje, né? Porque uma vez separado, perde a vitalidade, não produz nada. Assim é a igreja, assim é o discípulo, assim é você e eu sem Cristo. Vamos perdendo a vitalidade, até o ponto de não produzir mais nada. Presta atenção. Quantos já estiveram aqui, cantaram e pregaram tremendamente, e hoje estão se lambuzando no pecado? Muitos chamados, poucos escolhidos. Deus tem a autoridade de chamar, Deus tem a autoridade de escolher. Mas Deus também tem a autoridade e o poder de fazer com que ramos produzam frutos. Fomos chamados para produzir frutos, irmãos. Né? Então, a gente precisa caminhar dessa situação. Quantos já vivenciaram isso? Entraram na igreja, se empolgaram, produziram, num certo momento, algo que chamou muito a nossa atenção, mas hoje não estão mais conosco. Pessoas que
fazem parte, fizeram parte, foram de excelência, hoje não são mais. Só a misericórdia de Deus. O que eu penso nisso, irmãos, e que eu sempre levo a minha palavra, o meu pensamento, o meu coração, sempre voltado em dois sentimentos e duas ações de Cristo para com todos. Eu jamais vou querer ser Deus e jamais vou querer ter na minha mão o cajado do julgamento. Não posso fazer isso. Jamais. Mas eu sempre vou orar para que Deus olhe para nós com dois sentimentos, com duas ações. Eu posso chamar isso já no tema de hoje de adubo. Dois sentimentos semelhantes a adubo. Primeiro sentimento que eu oro muito para que Deus atribua a nós, se caso nós estamos perdendo o vigor e estamos quase a ponto de ser cortado da videira, que Ele olhe para nós com um olhar de compaixão. Que Ele tenha compaixão de nós. Segundo olhar que eu sempre clamo ao Senhor Jesus, independente do estágio que o ramo esteja, quem sabe já até cortado, que Ele tenha misericórdia. Que Ele olhe para nós com teu olhar de misericórdia. E que esses dois olhares, que esses dois adubos aconteça antes do fogo. Porque após fogo não tem mais jeito da gente clamar. Porque eu creio naquele que ressuscita mortos, então eu posso crer naquele que faz de um arbusto seco brotar. De alguma forma rejuvenescer. De alguma forma produzir fruto. Mas longe de nós sair fora do contexto da teologia do texto. Que aqui é claro dizer, cortado é lançado ao fogo. Mas como nós sempre clamamos ao Senhor pela sua compaixão e pela sua misericórdia, a minha oração sempre é essa, jamais desistir daqueles que ainda estão diante dos nossos olhos, que carece das nossas orações, que carece do nosso vigor espiritual, da nossa vontade de ver Deus agindo poderosamente na vida de todos. Por isso que eu jamais posso olhar para um ramo e dizer que ele já foi cortado, por mais que ele já esteja secando, por mais que ele já esteja perdendo vigor, por mais que já tem tempo que não produz fruto algum. E no cúmulo da minha fé, até creio que uma vez cortado, quem sabe Deus na sua soberania, na sua graça, na sua misericórdia, na sua compaixão, enxerte de novo aquele ramo na videira e venha produzir fruto. Mas isso é coisa de Deus, não é nosso. Entenderam isso? A igreja precisa, irmãos, voltar, porque Cristo é a fonte da nossa vida espiritual. Olha a parte A do versículo 15, capítulo 15, versículo 5. Olha só, a parte A. Eu sou a videira, vós os ramos, né? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ou seja, Cristo é a fonte da vida, eu sou a videira, vós os ramos. Cá entre nós. Imagina essa cena. Cristo é a fonte de tudo. Mas imagine você chegando em casa hoje e vai abrir a torneira da sua casa, não tem água. Não tem água hoje. De repente você fala assim, isso, tranquilo, daqui a pouquinho volta. Você fica nos seus afazeres normais. Só que você percebeu que passou algumas horas, você vai lá na torneira, também não tem água de novo. Mas mesmo assim você fala assim, não, isso aí deve ser um problema mais sério, mas daqui a pouco volta. E você vai fazer as suas coisas. Só que chega um momento que você precisa de água. Você está sedento. Você está no limite. Você já não começa a pensar, a raciocinar, você perde o controle do seu organismo, do seu raciocínio. E você percebe, eu estou precisando de água. E você corre àquela fonte, àquela torneira. E você abre, não tem água. Aí você começa a ficar preocupado. O que eu vou fazer sem a água? A água não chegou. Você vai vendo o tempo, a água não vem mais. Não vem mais. Passa um dia, 2 dias, 3 dias sem água. Você não consegue mais beber água. O que acontece contigo, meu querido? Aquela reserva líquida que o seu corpo tem, salvo engano, que é de 90% a 95% no seu organismo, salvo engano, hein? Não sou da área não, me corrija aí depois. Vai o quê? Desidratando.
Seu corpo vai ficando semelhante a uma folha seca, vai secando, secando, secando. Porque você foi à fonte e não achou água. Assim somos nós sem Cristo. Cristo é a nossa fonte. Temos que beber dessa fonte todo dia, toda hora, todo momento, né? Jesus é a videira verdadeira. Ele é o cumprimento daquilo que Israel falhou. Os ramos não têm vida própria. Sua vitalidade depende da seiva que vem da videira. Porque fora lá da fonte, você só vai encontrar esterilidade e morte espiritual. Se você olhar lá em Efésios 2:1, vai dizer isso, que nós somos mortos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Quem está morto nos seus delitos e pecados? Aquele está fora da fonte, longe da fonte. Ele vos deu vida, estando vós mortos, né? Delitos e pecados. Mas em Cristo somos revigorados. Por isso um ramo cortado pode até parecer verde por algumas horas, irmãos, mas logo vai murchar. Assim é o homem que tenta viver sem Cristo. Então vamos lá. O que nós observamos também nesse texto? Que nós, como igreja, como discípulo, a nossa missão, em primeiro lugar, antes de todas as outras, a continuidade da nossa missão, é permanecer em Cristo. O texto que nós lemos, 15:5, parte B, vai dizer isso, né? Ele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha só que coisa interessante, quando a gente vai lá no verbo permanecer no grego, o que significa? Permanecer no grego significa, ó, habitar, ficar. Então, quando Jesus está falando, quem permanece, ele fala assim, olha, quem habita em mim, quem fica em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Lembra aquele texto santo que diz assim, nada pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada. Tu vê aquela série de situações que pode acontecer conosco, mas o amor de Cristo está em nós, leva-nos a entender que nada pode nos separar quando nós somos o ramo na videira, nada pode nos separar da videira. Nada, nada. Porque o objetivo, como Cristo permanece em nós, como Ele habita em nós e fica em nós, não há possibilidade de nenhuma movimentação externa, nada que possa fazer com que ele saia da nossa vida. Ele é. Então essa situação da presença permanecer em nós não é vista de forma ocasional. Jesus entra hoje, aí ele se aborrece e sai. Não. Mas é uma comunhão constante, Deus conosco. Ele permanece em nós. E quando ele permanece, Cristo permanece em nós e se envolve conosco, primeiro, a palavra, ele diz, guarda os seus mandamentos, versículo 7, nós vamos guardar os seus mandamentos. Segunda consequência da permanência de Deus em nós vamos ter uma comunhão diária com Deus, nós vamos orar, nós vamos buscar. João 15:16, lá na frente você vai ver esse texto aí, né? Não foste vós que me chamado, tá, buscar comunhão diária. Terceira consequência, lá em 1 João 2,6, obediência, viver de modo coerente com a sua vontade. Qual o resultado? É fruto abundante. Primeira coisa que vai acontecer conosco como servo do Senhor Jesus, conforme Gálatas 5, 22, 23, o fruto do Espírito. Nós vamos ter um caráter que foi transformado, transformador. Seremos diferentes. Efésios 2,10 fala das boas obras. Não vamos fazer boas obras para ser salvo, mas fazemos boas obras porque já somos salvos. É assim que funciona. Mateus 5,16, seremos testemunhas fiéis do Senhor. Então, o crente que permanece em Cristo não precisa se preocupar, primeiro, em produzir fruto por esforço próprio. Porque o fruto surge naturalmente da união vital com o Senhor. Simples assim. Eu não preciso ter essa preocupação de produzir. Porque a minha comunhão, a permanência de Cristo em mim e eu nele, e vice-versa, naturalmente o fruto acontecerá. É as palavras do Senhor Jesus.
Eu gosto muito de permanecer, esse texto aqui, estudando, veio de forma vaga na minha mente, uma ilustração que pode acontecer conosco. Por exemplo, quem gosta de receber visita em casa aí? Não levante a mão, por favor, só pense. Não levante a mão. Pense no que eu vou falar. Quem gosta de receber visita em casa? Né? Vou melhorar essa pergunta, hein? Você gosta. Vamos passar do pressuposto que você gosta de visita. Todos nós. A visita chega lá meio-dia. Quando você percebe, deu 4 horas, ela não foi embora. Você percebe de novo que deu 9 horas da noite, ela não foi embora. E nem está dando sinais de ir embora. Eu acho que você vai rever o seu conceito de gostar de receber visita, né? E aí? Como é que está o seu gosto da visita? Visita, hein? Estou falando aquele parente que mora longe, que vem passar um dia, que você já sabe que vai passar o dia. Estou falando visita. E também até o parente que vem de longe passar um dia. Quando falou que passa 3, começou o 4º e o 5º dia, também já começa. Qual é a sua atitude, irmãos? Como é que fica? Você continua naquela linguagem, dando pão de ló, né? Eu não sei por que usa esse ditado. Pão de ló significa que você trata muito bem, não é isso? Não é isso? Estou errado? Não, é isso mesmo, né? O sentido é esse, né? Você fica continuando o pão de ló para a pessoa, e a pessoa vai ficando. Aí você percebe que você foi dormir e ela permaneceu. Você acorda de manhã, leva um susto. Tem alguém lá no seu sofá dormindo e não foi embora, permaneceu. E depois dá o meio-dia, continua e assim vai. E aí? Qual a sua atitude? Vai chegar um momento que você vai falar assim, ouço, vem cá, o que está acontecendo? Tudo bem que eu te recebi aqui por algumas horas, mas você já está aqui uma semana. E aí? Aí a pessoa fala assim, não, eu vim para ficar, você não sabia não? Eu vou morar agora com você aqui. Você fica feliz ou fica triste? Eu fiquei vagando nessa ilustração minha, se alguém já contou, não sei, mas eu pensei muito nisso, não ouvi de ninguém, diante do original, né? Permanecer, que é ficar, deixa eu até ver aqui, né? Para não errar, que é habitar, ficar. Então veja bem, quando Cristo chegou no seu coração, Ele veio para ficar. Ele não veio como uma visita de meia hora, de 1 hora. Ele veio para ficar no seu coração. Tá? É diferente daquela visita que você recebeu em casa, que você está doido que vai embora. Então, quando você percebe Cristo no seu coração, você vai amanhecer no outro dia e vai falar assim, ô Cristo, não saia do sofá, por favor, continue. O almoço já vai ficar pronto, permaneça. Acabei o almoço. Jesus, não saia, porque a janta vai ser melhor do que o almoço. Fica aqui, Jesus. E Jesus fica, porque Ele habita, Ele não sai do coração. Por isso que Ele é a videira e nós somos o ramo. Porque se dependesse de nós, nós iríamos cortar esse ramo rapidinho, para ele, dar ninja, ir embora. Infelizmente, algumas pessoas têm feito isso. Têm se cansado de Jesus. Tem ficado enjoado de Jesus, percebe que a presença de Cristo no seu coração se traduz no momento de, quem sabe, estraga prazeres. Eu gostaria de fazer tantas coisas, mas a presença de Jesus me inibe, me impede. Eu queria praticar tantas coisas, querer tempo para tantas coisas, mas a presença de Cristo me inibe. E então eu estou louco que Jesus saia do meu coração para que eu possa fazer o que eu quero, para que a minha carnalidade funcione, para que eu seja livre. Então a carne milita. Mas o que traz paz no meu coração é que Jesus, quando chega no meu coração, ele chega para ficar. Ele não sai. Ele permanece. Pensa nisso. E eu quero terminar voltando aí, sem Cristo nada podemos fazer, né? Palavra de Jesus. E Jesus diz assim, usa essa negação absoluta, nada, né? Nada. Então ele fala assim, sem Cristo não há, irmãos. Olha só, conversão genuína, esquece, sem Cristo não existe.
A santificação verdadeira também não existe, esquece, sem Jesus não há. O serviço que vamos fazer sem Cristo não tem valor eterno, valor nenhum, não é contabilizado no céu. As nossas obras religiosas sem Cristo são estéreis, não produzem fruto nenhum. É pérola jogada aos porcos. Então só Ele, em Cristo, podemos ter o poder pelo Espírito Santo, porque sem Cristo o Espírito Santo não se revela, não se manifesta. Por isso que Paulo, lá em Filipenses 4,13, diz um versículo que muitos conhecem de decorados e gostam até de recitá-los nos momentos difíceis da vida. Filipenses 4,13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Mas você pode tudo se você for um ramo que está ali enxertado na videira. Se não estiver, esquece, esse tudo não será possível. Eu encerro com uma ilustração. Eu quero fazer uma ilustração aqui. Isso aqui é o quê? Violão? Para que serve? Hã? Serve para quê, irmãos? Hã? Pode falar isso aí mesmo, não tem pegadinha não. Para que serve isso aqui? Para tocar, né? Então, pede ele para cantar alguma coisa para nós. Pede o violão aqui para tocar alguma coisa para nós. Pede, igreja. Pede. Hã? Sus, vem aqui, toca alguma coisa para mim. Moisés, toca alguma coisa. Ué, o que está faltando aqui? O que está faltando? Hã? Está faltando o que aqui, irmãos? Alguém para tocar. Às vezes nós somos que nem um violão sem alguém para tocar. Sem Cristo nós somos assim. Entendeu? Sem Cristo nós somos assim, olha lá, tá lá. Toca violão, faz alguma coisa. Teclado, por favor. Se junte aqui ao violão, faz uma sinfonia para nós. Cadê? Faz. Ué, vocês não foram feitos para tocar música? Não foram feitos para dar ritmo, para embelezar o culto, para quebrantar os corações antes da mensagem? Cadê? Faz alguma coisa. O que está faltando? Está que nem o nosso culto de quinta-feira, ninguém para tocar, muitos instrumentos, poucos que tocam. Hã? Está faltando alguém para tocar, irmãos. Nós somos o que de Cristo? Instrumentos. Mas sem Cristo nada podemos fazer. Não tocamos música nenhuma. Somos 100% dependentes de Cristo. Sem mim nada podeis fazer. Então, igreja, vocês que estão aqui nessa classe, comece a buscar a presença de Deus, dependência de Deus, para podermos fazer o que realmente temos que fazer para a glória de Deus. Somos instrumento, irmãos. E tomara que aquele que sabe produzir sons perfeito e agradável em nós, esteja em nós. Esteja em nós, constantemente. Que Ele more, que Ele habite, que Ele fique. E que nós não venhamos enjoar dEle, esquecer dEle. E acharmos que sem Ele podemos fazer alguma coisa. Sem Cristo, somos semelhantes àquele violão ali, parado. E é interessante, daqui uns dias, pensei nisso agora, vai ficar empoeirado. Daqui uns dias, automaticamente, ele vai precisar ser afinado, porque já era. Daqui a pouco ele apodrece. Não tem mais serventia. Se ficar ali, se ninguém pegar ele para tocar. Amém? Estão preocupados? Não? Vamos crer que Deus está em nós, irmãos, a todo momento da nossa vida. Então, por favor, examine sua vida. Você está permanecendo em Cristo ou tentando viver na independência dEle?
Busque comunhão diária com Ele em oração, palavra e obediência. Lembre-se, sem Cristo nada podemos fazer, mas com Cristo, daremos muito fruto para a glória de Deus. Então, amados irmãos, não há vida fora da videira, não há fruto longe de Cristo, que possamos hoje reafirmar: Senhor, eu dependo de Ti, quero permanecer em Ti, para que a minha vida glorifique o Teu nome. Amém? Igreja, assim como o mês de agosto está encerrando, a nossa vida um dia vai encerrar. A nossa vida é um calendário. A nossa juventude passa, os nossos dias vão passar. Então aproveite o dia de hoje, se aproxima de Cristo. Não negue a sua fé, não desista da sua fé. Não deixe que ninguém atrapalhe a sua caminhada com Cristo. Mas que você deseje esse Deus e deseje ser usado por Deus. É esse dia que o Senhor quer trabalhar com você. Esquece o ontem, o que já passou. Agora, firma numa fé em Cristo, para que Deus use você e que você venha dar frutos para a glória dele. Você é necessário, você é importante. Deus te chamou para dar fruto, lembre-se disso. Ele não te chamou para cortar, para lançar você fora. Ele te convidou para morar, para habitar no seu coração. Você é querido demais. O preço foi muito caro por você e por mim. Então olhe para a cruz e comece a fazer algo por Jesus e para Jesus. Só isso será uma bênção para você e para muitas pessoas.